mas a gente viu que você dá umas escapadas. Mostra pra gente lá, Edu. É assim que você vai por fora ou não? Aí nessas minhas horas vagas eu consigo fazer... Como é que tá a música? Onde entra a música nessa... Eu consigo encaixar pelo menos umas 2 vezes por ano aí no teatro. Eu faço um workshop de teatro musical com o pessoal do Team Broadway. Então esse foi o último que eu fiz o Danny do Grease, né? E de vez em quando eu consigo também fazer uma gravação, vou em karaokê, faço alguma coisa aí para dar uma escapada da rotina de trabalho. Legal, legal. Você escolheu uma música que foi, originalmente, ela foi gravada pela Carla Bruni, né? E como que é esse desafio de você cantar uma música que foi gravada por uma mulher, né? Um homem cantando uma música composta por uma mulher, como é isso? Na verdade, eu tinha feito já algumas gravações em português e em inglês e já tinha compartilhado isso com todos os meus amigos, minha família, e o pessoal falou assim: pô, por que você não canta alguma coisa em francês, né? Você estudou francês sua vida inteira e gosta da língua, gosta do idioma, por que você não faz alguma coisa em francês? Aí eu comecei a pensar, e na época eu estava ouvindo bastante essa música, achei que poderia ser um desafio, né, bem interessante cantar uma música que originalmente foi, né, interpretada por uma mulher, né, Carla Bruni. Então eu aceitei o desafio e acho que deu certo, assim, o pessoal pelo menos aprovou no áudio, né? Vamos ver hoje o que acontece. Você me contou que tem um significado muito importante para você estar aqui hoje, nesse palco, nesse teatro. Conta para eles que não sabem. Nossa, não consigo ver vocês, porque é muito estranho. Então, Matheus, de fato... Então conta para mim. Tá bom. Pode cortar. Tá bom, obrigado. Na verdade, eu me apresentei aqui nesse mesmo palco, há 11 anos atrás, numa peça que foi feita uma peça musical que foi feita pelo Lycée Pasteur, que foi o colégio que eu estudei. É um teatro que foi uma comédia musical, uma comédia musical, que foi feita pela própria escola. Os próprios professores fizeram a peça, escreveram a peça. E eu tinha 15, 16 anos na época, e a gente se apresentou por 4 noites aqui, a gente ensaiou por 6 meses, elenco de mais de 200 pessoas, todo elenco composto pelos alunos e professores e coreógrafo. Então, foi muito, muito bom, assim. Então, cheguei aqui para ensaiar, voltou todo um filme na minha cabeça, as minhas marcações nesse palco. Tá aqui 11 anos depois, é muito, muito gratificante poder sentar aqui, pisar nesse palco novamente. Legal, muito bem. Então você vai cantar aqui, é o Camadi. Então, o palco é seu, arrebenta. Vai lá, Diego! On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qui ne nous donne rien, mais qui nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main, on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors?
Qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je vois plus les traits. Il vous aime ces secrets, dis pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit